pra gente falar da vitória do Palmeiras sobre a equipe do Criciúma 2-1 pelo Campeonato Brasileiro, em mais um jogo em que o resultado foi muito melhor que o desempenho dos comandados do técnico Abel Ferreira. Digo mais, o Criciúma deu gratuitamente, de bandeja, a vitória ao Palmeiras em seus domínios lá no estádio Heriberto Wilson. O Criciúma jogou melhor que o Palmeiras. O Criciúma teve mais chances agudas que o Palmeiras. Teve chance para abrir o placar. Depois ele dá um pênalti ridículo num toque de mão bizonho do zagueiro Rodrigo, em que dentro da área o cara sai dando um tapa na bola numa disputa com o Gustavo Gomes em que nada aconteceria. Depois o Criciúma acha o gol de empate 1 minuto depois, logo na sequência. E aí no finzinho, numa desatenção na última bola da partida, um gol de cabeça do Lázaro. Mas pelo decorrer do jogo, de como que se criou, de como o Bolacier também jogou pra cima do Marcos Rocha, que fez de gato e sapato, o próprio Claudinho, Mateuzinho, outro jogador que fez o gol da equipe do Criciúma e se criando muito bem. O Éder, veterano, aquele Éder, ex-São Paulo, Internacional e Seleção da Itália, também fez um jogo bastante aceitável. O Criciúma poderia sim, pelo que foi a partida, ter terminado com a vitória. Também teve bola na trave, Criciúma teve defesas absurdas feitas pelo Everton, tudo bem, o Palmeiras teve uma bola na trave no segundo tempo com o Lázaro, que até que não entrou mal na partida, tanto é que fez o golzinho dele, mas sem nenhum desempenho para chamar a atenção do dólar, diferente do Luiz Guilherme, que esse sim entrou muito bem, foi o único ponto positivo do Palmeiras, mas de resto uma partida em que, de novo, se perpetuam aqueles que dentro de campo, neste exato momento, não se justificam em nada participar com a camisa da equipe, o desempenho deles continua o mesmo, nenhum rendimento, nada acontece. Tudo bem que o Abel teve alguns desfalques importantes, como o do Flaco Lopes e também do Mike, se bem que são dois jogadores reservas, não ganham oportunidades entre os titulares, então não mudaria muita coisa, haja vista que não são escalados, e aí evidentemente com isso o Palmeiras segue um time previsível, segue um time lento, segue um time sem objetividade e, em especial, um time sem vibração. Um time que não tem motivação. Uma equipe que não é coletiva. Uma equipe que vive de lampejos individuais e bolas para a área para ver se sobra alguém de cabeça, como foi o caso, inclusive, do segundo gol, ou então num pênalti bobo, repito, dado pela equipe do Criciúma ao Palmeiras. De resto, é um time que é completamente avesso àquilo que era a grande marca de Abel Ferreira e seus comandados, Um time aguerrido, um time que brigava até a última bola. Tudo bem, conseguiu um resultado na última bola, mas digo, ao longo do jogo, um futebol que era muito mais vistoso, uma equipe que era muito mais versátil, um time que individualmente rendia muito mais dentro do âmbito coletivo, que era a grande marca da equipe do Palmeiras. Tudo isso não existiu até agora em 2024. E pior, o técnico do Palmeiras tem opções para tentar mudar a equipe, mas não utiliza em nenhum momento dessas peças que dariam outra cara, chamada reoxigenação, a reformulação necessária nesse elenco do Palmeiras. Tantos clubes gigantes do mundo passam por esse tipo de reformulação, continuam suas vidas e não ficam apegados a peças que estão lá só fazendo número pela história e não na justificativa do futebol. Um exemplo claro é o próprio Real Madrid, que neste final de semana conquista pela 15ª vez uma Champions League e é um exemplo de como se reformular independentemente do tamanho da peça que fez história naquele clube. O Palmeiras deveria pensar assim. Tem jogadores que não vejo mais como evolução dentro desse ciclo que vai ser tão importante no segundo semestre do time ambicionar coisas como Copa do Brasil, Libertadores e também o próprio Campeonato Brasileiro. Vão chegar, claro, Felipe Anderson, Dudu, que está em recuperação de lesão. O Palmeiras poderia ter o Bruno Rodrigues, mas infelizmente vai ficar mais uma vez machucado devido a uma grave lesão no joelho, mas precisa de reforços. Endrick foi embora, que era o grande cara do ataque. O Palmeiras está órfão de centroavante, não tem essa posição no elenco. O Palmeiras tem 2 meias para jogar na vaga do Rafael Veiga. O Palmeiras tem que devolver o Zé Rafael junto do Aníbal Moreira no meio campo e deixar o Richard Rios ser uma opção. Não é um atleta com cacuete de titularidade. O Mike precisa voltar urgentemente para ser o lateral direito do Palmeiras, como o Luan vai ser agora o zagueiro titular no lugar do Gustavo Gomes, que vai para a seleção, e também o Vanderlan ser uma opção ao Piquerez. Todos esses jogadores citados são os jogadores que hoje
puxam o Palmeiras para baixo. São atletas que deveriam, pela história e pela importância, passar ou ajudar esse bastão para outras figuras que o técnico do Palmeiras deveria confiar mais. O problema é que ele não confia e dentro do campo de jogo, como se viu hoje lá em Criciúma, um Palmeiras no segundo tempo voltou pior, digamos assim, em termos de estratégia, porque sacou justamente dois atletas que estavam dando um toquinho diferencial numa partida que, repito, era bastante melancólica, o Estevão por um lado e o Rômulo por outro. Jogadores, inclusive, que o próprio torcedor deposita bastante confiança. Entrou o Luiz Guilherme, a única válvula de escape importante, tanto é que dos pés dele nascem jogadas que surgiram esses gols do Palmeiras. Mas de resto, um time que de fato dá cada vez mais sinais de desgaste, cada vez mais sinais de que precisa se reoxigenar e cada vez mais desgastes, ou no caso sinais, de que o treinador do Palmeiras, ou ele muda essa chave, ou ele passa a voltar a ter os pés no chão, não se crie mais como um personagem que às vezes quer se colocar acima do bem e do mal e volte a ser um técnico meritocrata e um técnico que foi tão competente naquilo por causa de todos esses motivos anteriores que eu citava, que faziam com que o Palmeiras se tornasse... Família, ficamos com o nosso giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas, tá? E atualizada aí pelo pessoal aí do Placar TV, né? Com o Facicane e o pessoal do Canelada da Jovem Pan, né, que trouxe informações pra gente exclusiva. O Verdão que ganhou aí fora de casa 2-1 contra o Criciúma e avança e tem tudo para buscar o título de mais um ano aí do Campeonato Brasileiro. Se você está confiante, deixe aqui no comentário a sua opinião e o seu like aí também nesse vídeo para fortalecer o nosso trabalho, sempre trazendo vídeo diariamente aí do maior clube do Brasil. Valeu? Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço no teu coração. Até o próximo vídeo. Tchau.